Marcos capítulo 16, a Bíblia fala que depois de Jesus deu a ordem, ide por todo mundo, a Bíblia diz que os discípulos foram, e na medida em que eles iam, na medida em que eles operavam, cooperava com eles o Senhor, através de sinais que se seguiam. Sentem um pouquinho, por favor. Glória a Deus. O que significa isso? Significa que à medida em que os discípulos se moviam como apóstolos, à medida em que os discípulos, eles caminhavam debaixo da ordem de Jesus, Jesus se movia com eles, cooperava com eles o Senhor. Cooperava significa que ele operava juntamente, concomitantemente. Significa que ele operava na mesma proporção. Por isso que Jesus disse para aquela mulher com fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Por isso que Jesus disse: vá e te seja feita conforme, ou te seja feito conforme a tua fé. Então é na medida, é na proporção que nós caminhamos, é na proporção que nós nos entregamos, entenda isso, é na proporção que nós mergulhamos, que nós descobrimos os segredos. Não, meu irmão, escuta aqui, imagina se um dia você fosse fazer uma viagem, você pudesse ir para aquelas praias do Caribe, e daí você olha aquele mar maravilhoso, aquela cor de mar assim, um verde, um azul, uma coisa meio esmeralda. É lindo demais, mas eu quero dizer uma coisa, que quando as pessoas entram nesse mar e mergulham neste mar, elas descobrem os peixes com as mais lindas cores, que jamais talvez poderiam imaginar. Assim é em Deus, queridos. Tem muita gente que está assim vendo um paraíso diante de si. Escuta! Escute com o coração. Só que às vezes a pessoa está olhando esse paraíso de longe, em vez de pegar e mergulhar nele. Mergulha na presença de Deus, meu irmão. Amém? Quem está feliz nessa noite, diga amém. Glória a Deus. Então, por favor, não esqueça de continuar aí curtindo, comentando, você que está aí longe. Quero mandar um abraço para os nossos irmãos que foram embora daqui de Porto Alegre, mas não desconectam da gente, estão sempre assistindo, eu não sei se eu posso dizer o nome, né? Mas estão sempre assistindo os cultos, estão em Criciúma agora, né? É um povo querido, alguns já sabem de quem eu estou falando, e eles estão lá conectados, assistindo a gente, participando com a gente ali de Criciúma, os irmãos de São Paulo também, o Evandro e a Graziela mandando beijo, é benção demais. Esse é o meu filho mais velho, Estevão. Valeu, filho, Deus abençoe, muito. Quem está feliz nessa noite, diga amém. Então, por favor, você que está agora assistindo, não esqueça de comentar, de colocar, né, o seu pedido de oração. E mais importante ainda, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, já se inscreva, ative as notificações, faz toda aquela história, para que sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai ficar sendo avisado, você vai ser avisado e você vai participar com a gente dos cultos. Terça-feira agora às 20 horas temos culto, e sexta-feira nós temos um culto. Não é normal nós temos culto, né? Não é semanal, mas nós temos um culto sexta-feira agora. Alguém pode me lembrar o que é mesmo, irmãs? Culto de mulheres. Então, sexta-feira, 20 horas, culto de mulheres. Vai ser pregado aqui sobre a cultura do reino. E eu tenho certeza que o dono desse reino vai estar aqui nesse lugar para abençoar a mulherada. Então, eu quero dizer, homem, não seja você. Não, eu vou falar para os homens aqui, ó, não faz o papel do diabo. Como assim, pastor? Credo, está amarrado. O homem que dificulta para a mulher vir no culto, está fazendo o papelzinho do capetinha, mano. Facilita, pega os filhos, fica cuidando, mas pastor, são 20 filhos. Você que fez, irmão. Não, mas tem papagaio e periquito, você que inventou, inventa, aguenta. Então segura a onda, deixa a esposa vir aqui, é bom para a cabeça dela, para ela dar uma passeada. Irmãs, venham, não se abraçem, não se beijem, para com esse negócio, né? Deixa as amigas de lado, um pouquinho mais distanciado, mas venham mulheres, venham homens, né? Já espera a esposa com um jantarzinho, com um lanche, uma torrada, seja o que for, um misto quente. Mas facilita, faz de tudo para a sua esposa vir.
Fala, Jeová, disse a irmã ali, o negócio deve estar complicado lá. Brincadeira. Gente, pregar em retiro de casais é a coisa mais engraçada do mundo. Você começa a falar dos problemas, às vezes coisa bem... Fala, Jeová. Eu digo, meu Deus, ali o troço está esquisito. Mas casamento é isso, amados. Então ajuda a esposa, fica com os filhos, bota um desenho, bota uma pregação para os filhos olhar, juro que eles vão parar, né? Bota lá um desenho, bota um filmezinho, curte com eles, faz uma noite do papai com as crianças, seja criativo, né? Amém, irmãos? Porque no culto de homens a gente se cobra delas. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Fala, amor. Sim, bem. Eu não tinha me esquecido, eu tinha anotado, tá, meu amor? Desculpa por existir. Então, irmãs, é porque a esposa já tinha falado, nós queremos pedir para todas as irmãs, não é entrada, se você esquecer você vai poder entrar, mas que não se repita, não, estou brincando. Pedir às mulheres que tragam 1 quilo de alimento não perecível. Nós temos trabalhado muito essa questão social aqui da igreja, essa questão assistencial, melhor dizendo, ou assistência social. Então eu quero pedir às irmãs que tragam, e quero dizer para aqueles que estão agora aqui, que possam estar passando por algum momento de dificuldade, pelo amor de Deus. É como o pastor Onísson sempre nos ensinou, a igreja, a instituição, ela pode sim ter necessidades, mas ela não pode ter necessitados. Então se você está precisando de alguma coisa, fale para nós. Irmão Marcos, pode ficar de pé, queridão? Irmão Marcos Peixoto, a irmã Natália também, esposa, né? Então se você estiver precisando de alguma ajuda, né? A gente tem de tudo, gente. A gente tem alimento, a gente tem produto de higiene pessoal, higiene para casa, né? Inclusive se tiver faltando, ou melhor, se você estiver sentindo no coração de doar, pode trazer direto aqui na igreja, pode entregar direto para o irmão Marcos, a irmã Natália, eles cuidam. Gente, durante essa pandemia nós temos abençoado muitas famílias. Então, por favor, aqueles que têm condições, né, quiserem participar doando, né, pastor, quero doar cestas básicas, entre em contato com a gente e nós vamos ter maior alegria de distribuir essas cestas básicas, amém? Obrigado, queridos, foi muito lindo que no Natal, gente, olha só, chegou para nós a notícia de que uma senhorinha, de uma pessoa que mora aqui pertinho, né, ou melhor, que trabalha aqui pertinho, eles não congregam aqui, mas chegou para nós a notícia de que a casa dessa senhora havia incendiado, uma casa muito simples. Pegou fogo na casa, ela perdeu tudo. E esse irmão me contatou, que conhecia esse pessoal. Eu disse, cara, nós não podemos ficar cristãos. A gente, todo mundo, né, tentando dar passamos um ano de pandemia, mas a gente queria dar um jeitinho de fazer uma ceinha de Natal, comprar alguma lembrancinha para o familiar. A gente sempre tenta. Não dá para a gente deixar essa família sem um toque de Jesus. E como é que Jesus vai tocar as pessoas se não através da igreja, amados? Ele pode fazer o que ele quiser, mas a mão estendida de Deus aqui na terra é a igreja. Bata no peito e diga, o negócio é comigo. Vai, meu irmão, não tenha medo. Diga, o negócio é comigo, eu sou a mão estendida de Deus aqui na terra. E aí nós fizemos, amados, nós lançamos no grupo de homens ali. Eu disse, gente, nós somos tantas dezenas de homens, se cada um ofertar tanto, se não puder, alguns que vão poder, vão fazer mais. Queridos, eu quero dizer para vocês que nós tivemos a alegria, o prazer, o privilégio, a honra de nós como grupo de homens, nós levantamos todo o valor e nós construímos, ou melhor, reconstruímos a casa dessa pessoa. Você pode pelo menos aplaudir a Jesus por isso, amor. Nós reconstruímos a casinha dessa pessoa. Foi o Orli que trouxe para nós o áudio, e quando o Orli então repassou esse valor para a família, essa família mandou áudio, o filho dela começou a falar, e de repente começou a chorar, dizendo, rapaz, quanto dinheiro. Queridos, esse é o Deus que nós servimos, gente. E eu tenho a plena convicção de que todos aqueles que vieram junto nessa empreitada de fé, não faltou para eles. Sobrou, queridos. Sempre sobra. Lembra quando Jesus disse para os discípulos, eles estavam num lugar deserto,
não tinham o que comer, tinha uma multidão de milhares de pessoas, e os discípulos disseram para Jesus: despede essa multidão para que eles vão pelas aldeias e vilarejos e comprem para eles alguma coisa eles comerem, porque nós não temos nada. Jesus olhou para ele e disse: dá-lhes voz de comer, ou seja, vocês têm que dar. Mas Senhor, nós não temos nada. Não, vão lá, procura ver. O que eles acharam lá? Viu como essa igreja sabe tudo, gente? 5 pães e 2 peixinhos. Milhares de pessoas. E Jesus não fez o seguinte: agora nós vamos pegar e vamos dar uma escama para cada um poder ter um pedacinho do peixe. Não. Jesus disse: ó, aqui, ó, me traz tudo aqui, eu vou dar graça. Ele agradeceu ao Senhor e disse: pode distribuir o povo aí sentado aí na relva, distribui eles em grupos e vocês vão entregar. Queridos, a Bíblia diz que os discípulos saíram entregando e todos se fartaram, todos se fartaram, todos se fartaram, todos se fartaram. Havia lá milhares de pessoas. Alguns dão alguns chutes assim de algo de talvez 10 mil pessoas. E a Bíblia fala que depois que todos se fartaram, sobejaram, é o termo bíblico, sobraram, sobejaram 12 cestos cheios. O que Jesus estava dando? Que lição Jesus estava dando para todos nós, para os discípulos e também para nós? Ou seja, sobrou 1 cesto cheio para cada um dos discípulos, mesmo depois dos próprios discípulos terem comido. Quando nós fazemos o que temos que fazer, Deus nos abençoa. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Amém, amados? Amém. Quem está acompanhando, diga amém. Então não tenha medo de ajudar as pessoas. Isso é bênção de Deus. Jesus não só ajudou, Ele deu tudo que Ele tinha. Ele deu cada gota do seu sangue. Ele é o maior exemplo que nós temos. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Mas queridos, nessa noite, eu já inclusive anunciei pelas listas de transmissão, já está no título da mensagem, quem está pelo YouTube, nós vamos falar sobre vencendo o medo de vencer. Repita comigo: vencendo o medo de vencer. Alguém vai dizer: pastor, mais uma mensagem assim, né, de encorajamento. Porque é interessante, queridos, olha só, você prega sobre perdão, tem gente que queria ouvir sobre cura. Você prega sobre cura, tem gente que queria saber sobre família. Você prega sobre família, o pastor Samuel está perdendo a sua veia evangelística. Você fala de evangelismo, o pastor Samuel só prega sobre evangelismo. Queridos, é difícil demais. Então hoje eu vou pregar o que o Espírito Santo está mandando eu pregar, como sempre. Amém, amados? Mas vai ter correção para nós também. Vai ter exortação para nós também. Vai ter ensino para nós também. Juízes capítulo 6, abra sua Bíblia por favor. Vou brincar de novo, tá? Só brincadeira. Evangelho de Juízes. Não é, né, gente? Evangelho só tem 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabendo que Lucas não era um dos discípulos, ele era um médico que acompanhava Jesus e os discípulos. Mas ele escreveu um dos evangelhos. Juízes capítulo 6, versículo 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Olha só, versículo 1. O título deste capítulo diz: a opressão dos midianitas. Os midianitas eram inimigos de Israel. Fizeram os filhos, mas olha só, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eu gosto muito, já vamos parar aqui. Eu gosto muito desse tipo de versículo, como de todos, na verdade. Mas esses que mostram as causas, às vezes, de nós estarmos passando por momentos difíceis na nossa vida. A Bíblia está deixando de uma forma muito clara, muito explícita, que o povo de Israel havia sido entregue pelo próprio Deus aos seus inimigos, porque eles fizeram o que era mal perante Deus. Então, queridos, hoje em dia existe uma pregação por aí afora, principalmente
cuide o que você assiste no YouTube, gente. Cuide, falo até para você que está assistindo agora. Cuida para você não ouvir, não assistir, porque existe hoje um evangelho de balaio. Quase que pode tudo, porque afinal Deus perdoa, Deus nos ama, Deus isso, Deus aquilo, Ele me ama como eu sou. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos, Deus ama, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo, Ele ama o mundo. Não precisa pôr. Ele ama o mundo, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus não tem parte com o pecado, amados. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que cada vez que nós nos entregamos, pastor, mas então o senhor está dizendo, primeiro, eu não estou dizendo, mas às vezes porque a gente prega isso, o pessoal pensa que a gente está pensando ou falando. O senhor está achando que o senhor não tem pecado? Meu irmão, eu quero dizer uma coisa, eu tenho certeza que eu não tenho pecados. Como assim, pastor? Sim, porque o sangue de Jesus me purifica de todos aqueles que eu cometo. Mas não é porque o sangue de Jesus me purifica, me limpa de todos os meus pecados, que eu vou agora sair pecando de forma deliberada. É necessário que Deus enxergue em mim, nas minhas ações e reações, nas minhas atitudes, nas minhas intenções. Antes mesmo do que as minhas ações, Ele tem que enxergar nas minhas intenções, que eu estou querendo agradá-lo. Amém, igreja? Então aqui a Bíblia está deixando bem claro que não é, e hoje nós somos a Israel de Deus. Então guarde a sua casa, para você marido, para você esposa, guarde a sua casa. Eu falo para os filhos, para vocês filhos, guardem a casa de vocês. Como assim? Obedeçam pai e mãe. Obedeçam pai e mãe. Eu quero dizer que a Bíblia nem fala, ela até fala, mas há algo maior do que isso. Ela não diz para o filho, né? Ela não diz tão somente para o filho obedecer pai e mãe. Sabia dessa? Porque obedecer é fácil. Você pode obedecer, mas o que a Bíblia diz é para você honrar o seu pai e a sua mãe. Isso vai muito além de obedecer, porque você pode obedecer xingando, esbravejando, falando coisa feia contra os pais, espraguejando seus pais, desejando talvez até a morte deles. Por que não morre um negócio desse? Mas você vai lá e obedece, faz o que foi mandado. Deus diz que é para você honrar o seu pai e a sua mãe. Até quando, pastor? Sinceramente, por toda a sua existência, honrar o seu pai e a sua mãe. Mas o meu pai, pastor, o senhor não conhece ele, o cara desculpa, eu vou falar agora. Meu pai é um cachaceiro, meu pai é um drogado, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai bate na minha mãe, meu pai bate na gente. Honre ele da mesma forma. A Bíblia não diz honre, né? Honrarás teu pai e tua mãe. Como é que é o quarto mandamento? Que no caso é o primeiro mandamento com promessa. Honrarás teu pai e tua mãe para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Outras traduções: honrarás teu pai e tua mãe para que te vás bem e que se prolonguem os teus dias. Essa passagem não está dizendo honrarás teu pai e tua mãe desde que eles sejam as melhores pessoas do mundo. Então vou dizer uma coisa para você: honre seu pai e sua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, isso atrai a bênção de Deus sobre a sua vida. Honrar não é obedecer, é muito mais do que isso. Quem entendeu, diga amém. Então vou voltar para o texto. A Bíblia fala que Deus então, Deus que amou o mundo, amou o pecador, que ama o pecador, mas abomina o pecado. Este Deus pegou aqueles a quem Ele amava e mesmo assim os entregou aos midianitas, porque eles fizeram o que era mal perante Ele. Mais ou menos assim: plantou, colheu. Vocês plantaram, ou seja, vocês fizeram errado, agora vocês vão colher. Calma. Não é uma mensagem para você sair daqui aflito, mas é uma mensagem para nós sairmos daqui corrigidos em nome de Jesus, amém? Amém, igreja?
Olha só, porque se nós queremos acessar mais de Deus, nós acabamos de cantar, menos de mim. Essa é a matemática, amém, igreja? 2 corpos, só para a gente entender a questão, usando esse exemplo da física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E no caso da questão do âmbito espiritual é a mesma coisa. Santidade e vida pecaminosa não ocupam, não podem ocupar o mesmo lugar. No caso, esse espaço é o seu coração. Você está entendendo? Diga amém. Versículo 2, ficou aqui já. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si. Olha o que eles fizeram então, para tentar se proteger. Por causa dos midianitas, fizeram então as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Ou seja, eles se ocultavam lá dentro, eles se escondiam lá dentro, eles plantavam lá dentro dessas cavernas o que eles podiam, talvez tubérculos. Eles faziam o que eles podiam, eles se escondiam, eles plantavam, eles guardavam comida. Eles guardavam comida onde não era nem lugar para guardar comida. Porque cada vez que eles escolhiam, quando eles conseguiam, os midianitas vinham e roubavam. Às vezes os midianitas não vinham nem na colheita, eles vinham antes da colheita. Usando o termo bíblico, diz quando havia novidade na terra. Acho que é da Revista Corrigida, ou Atualizada Corrigida. Quando via novidade da terra, parece que os midianitas, olha lá, os campos estão começando, ó, vamos lá. Eles iam, além deles destruírem tudo, matavam muitos dos israelitas. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, daí eles se uniam esses povos, como também os povos do Oriente subiam contra Israel, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até as vizinhanças de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos. Lembra quando no início da pandemia começaram umas pragas de gafanhotos? Passaram inclusive pela Argentina, apontando para o Rio Grande do Sul. Não estou falando que os argentinos oraram menos, mas eu sei que nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente orou desesperadamente. E Deus mandou frio e mandou chuva, e o tal dos gafanhotos largar para o outro lado. Deus nos guardou, amados. Deus nos guardou. Mas aqui não eram gafanhotos, eles vinham como gafanhotos, ou seja, eles vinham como gafanhotos para destruir tudo. Vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Diga, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Ei. Segura lá. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e vos expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Aqui está mais claro ainda o que o versículo 1 nos disse. Deus entregou Israel aos midianitas porque eles fizeram o que era errado. Aí eles clamaram ao Senhor, mas não adiantava só clamar ao Senhor, tinha que haver arrependimento. Por isso que Deus enviou o profeta, e esse profeta foi e disse: assim diz o Senhor, fui eu que vos tirei lá do Egito, livrei vocês da mão dos egípcios, e assim assado, tirei os inimigos de vocês, e dei essa terra para vocês. Eu disse para vocês: não se misturem com esses deuses, não temam aos deuses deles. Mas vocês não me deram ouvidos.
Quantas vezes Deus está falando no nosso coração: oh, meu filho, não faz isso, oh, minha filha, não faz aquilo. E nós, queridos, parece que nós nos cegamos, parece que nós ficamos surdos e não damos ouvidos ao que Deus está falando. Achamos que o que está sendo pregado é besteira, eu queria ouvir outra coisa. Eu não estou aqui para ser corrigido, a minha vida já é uma bênção. Meus irmãos, se nós queremos mais de Deus, é necessário que nós venhamos a nos esvaziar ainda mais de nós mesmos. Sempre temos algo para corrigir nas nossas vidas. Quem está comigo, diga amém. Diga: Deus, eu quero ser corrigido por Ti. Diga: Deus, eu quero aprender mais de Ti. Diga: Deus, eu quero ser como Tu. Só que aí Deus falou isso, e no versículo 11, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. O lagar era o lugar de guardar de preparar o vinho. Ele tinha escondido lá, na verdade. Ele estava malhando lá, porque daí não ia ser descoberto, em tese. Para pôr a salvo o quê? O trigo dos midianitas. Queridos, isso era uma atitude de um valente? Sim ou não? Sim ou não? Obrigado, irmã. Sim ou não? Ele estava se escondendo. Eles construíram covas, eles construíram cavernas. Não era para guerrear, era para se esconder. Isso é coisa de um valente? Sim ou não? Não. Humanamente falando, não. É coisa de covarde. Se você não leu o meu livro ainda, Vencendo em Meio às Lutas, eu digo para você, leia urgentemente. Inclusive eu escrevi sobre isso, sobre essa história. Eu tenho certeza que o que está dentro desse livro vai abençoar muito a sua vida. Amém, queridos? Olha como é que Deus enxergou Gideão. Gideão estava fazendo algo que qualquer covarde faria bem. Ele estava se escondendo. Mas olha como é que Deus fala com ele. O anjo do Senhor então apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Sabe o que nós podemos pegar para nós hoje aqui? Talvez tudo que nós fizemos até hoje na nossa vida nos qualificaria como covardes. Talvez tudo que nós fizemos na nossa vida até hoje nos qualificaria como pessoas reprováveis ou reprovadas diante de Deus, diante da sociedade. Talvez tudo que nós fizemos até hoje nos qualificaria como pessoas que não são dignas de receber talvez nada de bom. Só que Deus continua olhando para você e dizendo: meu filho amado, eu quero te abençoar. Talvez até hoje você não fez nada realmente que prestasse para salvar o seu casamento, mas Deus continua dizendo para você: eu quero salvar o teu casamento. Eu quero preservar a tua casa. Eu quero te ajudar. Talvez você se sinta o pior de todos os covardes. Deus olha para você e diz assim: homem valente. Sabe por quê, queridos? Porque Deus sempre nos chama daquilo que Ele sonhou para nós. Eu vou repetir. Acho que eu vou voltar a fita aqui. Deus sempre nos chama daquilo que Ele sonhou para nós. Por isso que a Bíblia fala que em Cristo nós somos mais que vencer. Mas como é que a Bíblia pode dizer que eu sou mais que vencedor se eu ainda estou lutando um monte de lutas, estou travando um monte de batalhas? Porque a Bíblia ela já está declarando aquilo que você é em Deus, mesmo que ainda aqui na terra, mesmo que nesse momento, mesmo que humanamente falando, mesmo que fisicamente falando, mesmo que transitoriamente falando, mesmo que momentaneamente falando, você não seja, em Cristo você já é mais do que vencedor. Você precisa se posicionar. E é isso que agora nós vamos ver na vida de Gideão. O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco,
Puxa, mas o anjo tinha acabado de dizer: o Senhor é contigo. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ele estava colocando em xeque aquilo que o anjo do Senhor estava dizendo. Amém, igreja? Quantas vezes será que nós já não fizemos isso? Talvez eu acabei de dizer aqui, a Bíblia diz que você é mais que vencedor, e você... Mas olha o jeito que eu estou, como é que eu sou mais que vencedor? Olha como é que a minha família está, como é que eu sou mais que vencedor? Olha como é que estão minhas finanças, como é que eu sou mais que vencedor? Eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, talvez você esteja passando o pior momento da sua vida. Falo para você que está pela internet agora, talvez você está vivenciando os piores momentos da sua história. Mas eu quero dizer, em Cristo você é sim mais do que vencedor. Você só precisa se posicionar desta forma. E ele continua: e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Viu como Gideão sabia o que estava acontecendo? Na real, a gente sempre sabe. A gente sabe quando a gente está falhando. E eu quero dizer que agora o Espírito Santo está apontando aí no seu coração, não com um dedo acusador, mas como dizendo: tem uma aresta aqui, eu quero corrigir na tua vida. Tem um probleminha aqui no teu casamento, eu tenho o poder para ajustar isso. Essa palavra, Deus está apontando carinhosamente coisas na nossa vida. Se você está vendo esses apontamentos e você quer uma transformação na sua vida, levante a sua mão e diga: Deus, eu quero, eu quero, eu quero. Veja que a minha mão está levantada, eu não estou fazendo isso para impressionar você, é porque eu quero mais de Deus. Quem está comigo, diga amém. Vamos adiante. 14. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força. Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Meu Deus do céu, peraí, que eu não estou entendendo. O anjo do Senhor vem agora e fala, escuta, com um camarada que estava escondendo trigo no lagar, que pertencia a um povo que estava se escondendo em cavernas, em covas. Deus chama ele de valente. Deus diz: vai, livra agora Israel das mãos dos midianitas, porque eu sou contigo. Vai nesta tua força. Não disse nem vai na minha força, vai na tua força, ou seja, eu vou te dar força. Você está conseguindo me acompanhar, sim ou não? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Olha o que ele fala agora: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor. Manassés era uma das tribos de Israel, amém, amados? E Manassés era a mais pobre de todas elas. E agora ele declara: e eu sou o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. A Bíblia nos mostra, e nós acabamos de ler, que eram incontáveis o número dos midianitas. Eram incontáveis os seus camelos. E Deus estava dizendo: porque eu sou contigo, porque eu estou contigo, tu vais livrar Israel e tu vais acabar com os midianitas, como se eles fossem um só homem. Eu lhe pergunto, depois de você ouvir essa frase, será que nós tínhamos como duvidar? Sim ou não? Claro que não. Mas eu quero garantir para você que muito provavelmente nós faríamos a mesma coisa que Gideão fez aqui. Olha o que ele faz. Ele respondeu: se agora então achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu. Meu irmão, o céu estava na terra naquela hora, e mesmo assim Gideão não estava conseguindo entrar naquela atmosfera. Hoje nós estávamos conversando ao meio-dia, eu falei para os meus filhos:
Guris, nós precisamos cuidar, porque nós podemos estar inseridos num ambiente de milagres e não experimentarmos os milagres. Nós podemos estar inseridos onde o reino de Deus está se manifestando, mas nós não termos este manifestar nas nossas vidas. Você sabe qual é o maior exemplo disso? Olha para mim aqui. Você sabe qual é o maior exemplo disso? Os discípulos de Jesus. Os discípulos são o maior exemplo de que você pode estar inserido num ambiente, mas deixar de experimentar o que está manifestando nesse ambiente. Tomé viu todos aqueles milagres. Quando os discípulos estavam reunidos e Jesus reapareceu depois de sua morte e ressurreição, Tomé não estava lá. Ele devia estar lá, mas ele não estava. Sabe o que aconteceu? Quando foram contar para ele, ele disse: não, peraí. Se eu mesmo não puder enxergá-lo, se eu não puder tocá-lo, tocar nas suas feridas, eu não vou crer. Interessante que quando essa história é narrada, a Bíblia diz que Jesus então aparece para os discípulos. Jesus aparece para os seus discípulos. Estavam lá Jesus e os seus discípulos e também Tomé. Veja que não é mais nem descrito junto. Há um destacamento, há uma distinção para Tomé, porque o discípulo ele anda junto. O discípulo ele caminha na caminhada do seu líder, do seu discipulador, do seu pastor, do seu mestre, do seu líder. Esse é o verdadeiro discípulo. Não, vamos adiante. Judas enxergou, vamos adiante. Judas enxergou tudo que ele enxergou. Olha o que ele fez. Ele entregou Jesus por míseras 30 moedas de prata. Puxa, o cara não podia nem pedir 30 moedas de ouro, tinha que ser de prata mesmo. Bah, que chinelagem. Pois é, esses somos nós, gente. Pedro, na hora da última ceia, ele diz para Jesus: olha aqui, Senhor Jesus, não, eu posso morrer por ti. Horas depois: eu posso ver que tu és um deles. Não, como assim? Nada a ver. Primeira vez. Segunda vez: não, peraí, eu tenho certeza que tu és um deles. Não, de jeito nenhum, não tem como. Terceira vez: olha, peraí, até o teu jeito de falar te denuncia, tu és um deles. E Pedro nega novamente. E quero dizer mais, queridos, ele tinha prometido, ele tinha ali feito deu uma de falastrão: eu morreria por ti agora mesmo aqui, eu morro por ti, Jesus. Além dele fazer essa promessa, Jesus o advertiu e disse: olha, não é bem assim, eu vou te dizer mais, para te saber como não é bem assim. Além de tu não morrer por mim hoje mesmo, não é daqui um ano. Não é daqui um ano. Querido, será que nós não vamos, depois que nós saímos por aquela porta, depois que você desligar a transmissão desse culto, depois que você desligar esse vídeo, nós vamos ter a oportunidade de não negarmos a Jesus, de não negarmos a Jesus em detrimento a um pecado, a uma tentação. Que nós possamos hoje mostrar que nós não somos como Pedro, e não negarmos a Jesus por causa de um prato de lentilhas, como foi com Esaú lá no Antigo Testamento, que trocou a bênção de Deus, que trocou o direito de primogenitura por causa de um prato de comida. Como eu gosto de falar quando eu estou falando com jovens, Esaú trocou tudo que ele tinha por direito em Deus por um prato do capeta. Quantas vezes trocamos? E foi o que os midianitas fizeram, foi o que Israel fez. Por isso foi entregue aos midianitas, porque preferiram um prato de lentilhas. Mas vamos voltar aqui. Se eu agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu. Senhor,
se és tu, Senhor, que me falas, rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Ou seja, ele já estava ali, já era um sinal. Ele estava falando, já era outro sinal. Agora tinha que esperar, ele: vou esperar. Então Gideão entrou e preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha, uma porção de farinha e carne, e pôs em um cesto e o caldo numa panela. Quem está de jejum já está agora se lambendo. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém um anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. Mais um sinal, mais um sinal. Quem está me entendendo, diga amém. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era assim o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, ou Ofrá, que pertence aos abiesritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, versículo 25: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Então edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, ou seja, no alto, em camadas de pedras, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os seus homens daquela cidade, não fez de dia, mas sim à noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi foi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho. Eu estou dando uma corrida aqui, mas tem muita riqueza aqui. Só uma eu vou ter que falar. Está vendo que quando Gideão fez a vontade de Deus, até os seus próprios amigos, familiares, conhecidos começaram a caçoar dele? Não tenha medo de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus, mesmo que pessoas muito próximas de você comecem a zombar de você, comecem a lhe cortando a amizade. Às vezes Deus permite para que você possa então voar, e depois você volta lá para buscá-los, para eles voarem com você. Eu vou dar uma embalada lá para frente. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Quando a gente obedece a Deus, somos revestidos por Ele. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando obedecemos a Deus, somos revestidos por Ele. Diga: quando obedecemos a Deus, somos revestidos por Ele. Quem está me entendendo, diga amém. Oh glória. Versículo 36. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver nela, preste atenção, o orvalho sereno estiver na lã, e a terra ao seu redor estiver seca, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Igreja, e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã,
do orvalho dela espremeu uma taça cheia d'água. Deus deu outro sinal para Gideão, querido. Você está me acompanhando? Diga amém. Então disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova da lã, ou a prova com a lã. Que desta vez então só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho sereno. Queridos, o que tinha que acontecer aqui? O que precisava acontecer aqui? Gideão precisava vencer o medo de vencer. Porque desde o início Deus estava dizendo para Abraão: eu sou contigo, vai nessa tua força porque eu sou contigo, vai nessa tua força porque eu sou contigo. Está vendo essa multidão que vocês não conseguem contar, não conseguem contar os seus camelos, estão se ajuntando outros povos junto com eles, mas eu quero dizer, tu, Gideão, vai destruí-los como se fossem um só homem. Então me dá um sinal. Já tinha vários sinais. Deus deu mais um sinal, e Deus deu outro sinal, e Deus deu outro sinal. Queridos, eu quero perguntar para nós nessa noite: será que nós não estamos como Gideão, de sinal em sinal, de sinal em sinal, de sinal em sinal, e desta forma estamos andando em roda, estamos andando em círculos, em vez de avançarmos para a vitória que nos está proposta? Coloque a mão no seu peito e diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, não me deixe andar em círculos. Diga: Senhor meu Deus, em o nome de Jesus, me faz caminhar em cima das tuas promessas. Mesmo que a minha mente não consiga contabilizar, mesmo que o meu raciocínio não consiga acompanhar o fluxo, a velocidade do teu poder, Senhor, eu quero mergulhar em Ti, para a partir de hoje andar na Tua velocidade, andar no Teu poder. Que nessa noite nós venhamos a vencer o medo de vencer. Todas as vezes que nós entramos numa guerra com medo de sermos derrotados, eu quero dizer, queridos, na verdade nós já estamos sendo derrotados por nós mesmos. Cada vez que você sente no seu coração de se levantar em uma empreitada, seja ela em âmbito familiar, seja ela em âmbito financeiro, se você sentir medo de vencer, você já está a si mesmo se derrotando, se colocando em posição de derrotado. Diga: Deus, eu vou nesta noite mergulhar nessa palavra, e eu não vou mais ficar pedindo sinais. Eu não me importo se a lã vai molhar, se ela vai estar seca, se vai ter lã, se não vai ter lã, se vai ter orvalho, se não vai ter orvalho. Se a tua palavra está sendo liberada a mim, eu tomo posse dessa palavra e vou avançar contigo, de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluia!